Ao longo da história do futebol, tivemos craques que simplesmente destruíram suas gerações, como Zidane, Cristiano Ronaldo e etc. Mas tivemos alguns craques que não só dominaram, simplesmente destruíram suas gerações, suas décadas. E é por isso que hoje faço um vídeo em homenagem a esses gigantes. Eu sou o Fantediado e esses são os melhores jogadores de cada década do futebol, de 1950 a 2010. Para começarmos, temos aquele que é considerado o melhor jogador húngaro da história, o Ferenc Puskás, que é um cara que revolucionou pra caralho o futebol. É um cara que foi craque, é uma lenda histórica do Real Madrid e da seleção húngara até hoje. É um cara que na década de 50 ganhou 2 Champions Leagues com o Real Madrid, ganhou uma Olimpíada com a seleção húngara. É um cara que tem 84 gols em 85 jogos pela Hungria, ou seja, uma média de quase um gol por jogo, absurdo. Então é um cara que revolucionou a década, é um cara que destruiu a década, colocou no bolso, tá ligado? É um cara que foi diferenciado mesmo, assim, na década. Então, pra mim, pelo menos, foi o melhor jogador dessa década, disparadamente, ganhou títulos importantíssimos, destruiu, é um cara que tem uma premiação de gol mais bonito do ano com o nome dele, que é a premiação Puskás da FIFA, que é a premiação de gol mais bonito do ano, que tem o nome dele, não é à toa. O cara fazia muito gol bonito, mas tipo, muito gol bonito mesmo, assim. Você pode pesquisar o lance dele na internet, você não vai se arrepender. Então, pra mim, é o melhor jogador da década de 50, disparadamente, mesmo com Pelé, etc, porque é um cara que viveu seu auge na década, é um cara que ganhou títulos mega importantes na época, então é Ferenc Puskás, o melhor jogador da década de 50, disparado. Passando de húngaro e indo para um brasileiro, temos aqui que é considerado o rei do futebol, cara. Pelé é um cara que não só revolucionou a década, revolucionou a história do futebol, revolucionou o jeito de jogar, um cara que prezava o jogo bonito. É um cara que na década de 60 teve ano que marcou mais de 100 gols em um ano. Teve 2 Libertadores ganhas com o Santos, teve um Mundial ganho em cima do Benfica de uma maneira espetacular. Teve uma Copa do Mundo ganha. Devia ter tido 60 Ballon d'Or só nessa década aí, porque o cara foi espetacular. Foi a década que pra mim, como eu vi, já que eu não vi ele jogar, pra mim foi a década que ele foi mais espetacular, não só pelos 2 anos que ele marcou mais de 100 gols, ou nem mesmo pelos títulos com as 2 Libertadores dele, mas porque foi o ano que ele foi mais mágico, foi o ano que ele estava no auge físico, foi os anos que ele estava no seu auge mental até. Tava destruindo no Santos, tipo, time que batia de frente com o Santos naquela época tremia, justamente por causa do Pelé. Então, pra mim, disparadamente o melhor jogador da década de 60, assim. Não tem nem discussão. Esse não tem nem discussão. É Pelé, não tem nem como. Então, vamos pro próximo, porque senão eu vou ficar meia hora aqui só falando do rei, porque é um cara diferenciado mesmo, assim, melhor jogador da história, então não tem como. Saindo de um rei e indo para um gênio, temos ele, Johan Cruyff, é um cara que revolucionou pra caralho, não só no Ajax, não só na Holanda, mas com suas táticas, com o jeito de jogar, o futebol total, a forma de se comunicar com os jogadores dentro de campo. É um cara que foi genial para um caramba.
o mais genial de todos, se você for parar pra pensar em realmente inteligência dentro de campo, não tem quem se equipara com o Cruyff. É um cara que, pô, aonde passou, destruiu, e que na década de 70 especificamente, pô, colocou no bolso a década. É um cara que ganhou 3 bolas de ouro seguidas, ganhou 3 Champions seguidas. Pô, simplesmente não tem como. Johan Cruyff destruiu a década de 70, mas tipo, por muito. Levou a laranja mecânica para lugares que ninguém imaginava naquela época. A Holanda conseguiu finais e semifinais de Copa do Mundo, graças ao Johan Cruyff, graças ao futebol total que ele trazia junto com ele. É um cara que foi revolucionário não só como jogador, mas muito como técnico. Então é um cara que tá marcado como os melhores da história do futebol. Tá marcado como os mais geniais da história do futebol. Então revolucionou o esporte, revolucionou a forma de jogar, revolucionou as táticas. Então não tem como. Eu acho que assim como o Pelé não tem discussão, foi o melhor jogador da década de 70 por muito. Então é isso, vamos pro próximo, porque senão vou ficar meia hora falando só do gênio aqui. Então é isso. Saindo de 2 unanimidades, que foi o Pelé em 60 e o Cruyff em 70, vamos para um cara que tem um pouquinho mais de discussão, que, como eu disse tudo no vídeo, é a minha opinião. Então aqui já tem um pouco de discussão, que é o Maradona, na década de 80. Pô, na década de 80 ele ganha a Copa do Mundo com aquele lance espetacular que ele dribla todo o time da Inglaterra e faz um golaço simplesmente histórico. Foi considerado o gol do século e não é à toa, pô. Foi um baita de um gol. Se você nunca viu esse gol, pô, pesquisa no YouTube, vê e rever, que foi um gol espetacular. Teve o gol de mão, que foi, mesmo que tenha sido um puta de um roubo, foi um gol também espetacular por conta da história. Pô, na Copa de 86 ele colocou extremamente no bolso. Na década de 80 ele também ganha o primeiro título italiano do Napoli da sua história, jogando pra caralho. Se tornou a maior lenda da história do Napoli até hoje. Pô, antes desse último título do Napoli agora em 2023, o último título do Napoli era com o Maradona, pra você ter uma noção. É um cara que foi ídolo pra caramba da Argentina. É um cara que até hoje é considerado um dos melhores jogadores da Argentina. Então é histórico, é gênio, é Dios. Por isso, década de 80 pra mim é Maradona. E sem discussão, é Maradona. Saindo do Dios, vamos de volta falar de Brasil, porque temos Romário, o baixinho que na década de 90 destroçou tanto em La Liga, tanto em Campeonato Brasileiro, tanto em Copa. Pô, 94 foi artilheiro, marcou gol em semifinais, ajudou o Brasil a chegar na final. Pô, fez uma dupla incrível com o Bebeto naquela seleção que era muito desacreditada. Que, bem, ele e o Bebeto carregaram. Então é um cara que foi gênio. Foi o primeiro jogador brasileiro a ser melhor do mundo oficialmente pela FIFA. Não ganhou bola de ouro porque naquela época não podia brasileiro. Então, pô, é um cara que foi revolucionário, um dos melhores atacantes da história do Brasil. Marcou mais de 700 gols na sua carreira. É um cara que pode ser, sim, discutível na década de 90, porque na década de 90 tivemos caras como Maldini, que é assim, o melhor zagueiro da história aí, atuando. Então pode ser, sim, discutível, mas pra mim, eu que sou brasileiro, sou fanático, pra mim é Romário por muito. Então é isso, pode me crucificar, mas 90 é Romário. Saindo do baixinho, indo pro fenômeno,
temos Ronaldo Nazário, temos o melhor 9 da história, considera o melhor 9 da história por muitos aí. Pô, é um cara que revolucionou, é um cara que chegou a patamares gigantescos no futebol, tá na seleção histórica da FIFA. É um cara que ganhou o Bola de Ouro nos anos 2000, ganhou a Copa do Mundo sendo protagonistaço do Brasil, marcando 8 gols, marcando 2 gols na final, dando título pro Brasil do Hexa, que é até hoje o último título que o Brasil teve da Copa do Mundo. Pô, é um cara que é icônico, tem uma comemoração icônica, é um cara que eu sou fã demais. Pô, Costa Cascão, é um cara que revolucionou o camisa 9. É um cara que é um camisa 9 bem classicão, assim, mas ao mesmo tempo bem revolucionário. É um cara que tinha força física pra caralho. É um cara que tinha uma finalização de ouro. Então, pra mim, Ronaldo Fenômeno, melhor 9 da história e melhor jogador da década de 2000. Colocou no bolsito, é ele, Ronaldo Fenômeno. Bem, saindo do Fenômeno e indo para um cara que é o GOAT do futebol, Lionel Messi, o cara melhor jogador que eu vi jogar, eu acho que para a maioria de vocês também é. É um cara que pode se dizer que revolucionou o futebol também. É gênio pra caramba, é um cara que com Tri MSN revolucionou e botou medo nessa década aí. Que, pô, La Pulga foi tão incrível nessa década que das 10 premiações de melhor do mundo que tivemos nessa década, 5 foram ganhadas por ele. Ele ganhou 2 Champions nessa década. O cara colocou essa década praticamente no bolso. Todo jogo dele era um espetáculo. É um cara que em 2012 marca mais de 91 gols pelo Barcelona. Então, é um gênio, é um craque, é o melhor que eu vi jogar. Pra mim, o melhor da história também. Então, em 50 anos a gente não vai ver um cara que fez o que o Messi fez nessa década, tá ligado? Então, pra mim, em 2010 até 2020, o Messi foi o melhor jogador dessa década aí, esperadamente. E, bem, eu quero repetir aqui que tudo que eu disse nesse vídeo foi plenamente minha opinião, até porque você pode discordar muito bem, você pode falar que nos anos na década de 10 foi o Cristiano Ronaldo, eu sei, também foi um cara historicamente gigantesco nessa década. Você pode escutar em 90 também, pode escutar em 80 também, mas quero replicar que é tudo minha opinião nesse vídeo. Bem, eu gostaria de também ressaltar aqui que eu demorei muito para postar esse vídeo, mas não foi porque eu realmente tinha a pretensão de postar ele só domingo. É porque minha semana foi um pouquinho corrida. A próxima semana eu já quero postar lá pra quarta ou quinta-feira. Então me aguardem, que logo estarei aqui de novo, trazendo mais opiniões chulas para vocês, mais opiniões horrivelmente erradas para vocês. Então me aguardem, que quarta-feira que vem ou quinta-feira que vem eu estarei aqui de novo, sem demora, sem afabo. Muito obrigado aí todos vocês que ficaram até aqui. Valeu por apoio aí, cara. Então é isso. Valeu. Tamo junto. E quarta que vem eu tô aqui.